Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Entre Nós por Rosiane Duarte. E que prazer fazer o que quer fazer, né? E eu estou aqui dando o meu melhor porque isso é um sonho, é maravilhoso compartilhar ideias, trazer luz a assuntos que a gente não tem tanto domínio, né? E nesse mês de janeiro nós estamos falando sobre o Janeiro Branco, falando sobre saúde mental. Só que a perspectiva que eu vou te trazer, ela é um pouco diferente. Eu acredito que vai ser salutar para você no teu conhecimento. Eu estou aqui falando com a Rose Militão, ela é diretora do Instituto Militão, ela é integrante, gente, eu tenho orgulho dessa mulher, depois eu vou dizer para vocês por quê. Ela é integrante da primeira diretoria do Centro de Excelência de Constelações Sistêmicas do Brasil. E aí, o que é constelação sistêmica? Como isso impacta a nossa vida? Como os padrões dos nossos ancestrais, os que vieram primeiro, podem influenciar no nosso dia a dia? Quais são os laços, a lealdade que é inconsciente que nós temos com muitos assuntos? Porque às vezes a gente não prospera. Por que trabalhamos tanto, tanto, tanto e o progresso não vem, o crescimento não vem? Eu acho que a Rose vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre isso. Seja bem-vinda, minha linda. Obrigada! Que prazer ter você aqui. Gente, eu amo a Rose. Nós nos conhecemos desde 1997. É sério? Na Verdes Mares. Os primeiros cursos que eu tive de vendas foi dado por ela e o Albi. Nesse tempo, você ficou bastante lá na Verdes Mares e depois você viajou pelo Brasil. E aí nós nos desconectamos. Em 2018, nós nos reencontramos. E eu fiz vários cursos com ela e é uma delícia. É uma delícia conhecer esse ser humano tão lindo. É uma delícia compartilhar a vida com ela e com o esposo dela, o Albi, um querido nosso. Um querido. Obrigada por você ter vindo. Nós estamos juntos, eu e Albi, há quase 50 anos. Nossa! E a gente brinca com esse meio século. Qualquer dia desse eu quero vir aqui com ele. Vai ser uma delícia! Meio século. Eu não gosto de falar 50 anos, porque meio século dá uma robustez. É verdade. Né? Meio século é uma coisa legal. Rose, eu estou tão contente, tanto é que rapidamente eu organizei a minha agenda e trouxe para a gente poder encaixar esse tempo juntas, né? Falando sobre diversos assuntos. Eu não sei como é que a gente vai fazer. Nós duas juntas. Ei, tem mais. Ela se chama Rosiane. É verdade. Ela é formada em serviço social. Também. Serviço social. Ela é publicitária. Eu só não tenho a psicologia, porque depois que a gente se separou, ela fez psicologia e eu não. Mas a gente tem muito em comum. Tem, bastante. Muito em comum. E acho que a gente se parece um pouco. Você numa versão mais fitness aí, eu chego lá, viu? E você é linda, com seu cabelo. Ah, gente, eu assumi isso aqui. Depois, olha, deixa eu falar uma coisa. Existe um número absurdo de divórcios grisalhos. É outro tema maravilhoso, porque o divórcio grisalho é quando, nessa fase tardia da vida, você olha para o outro e diz assim, nossa, quem é essa pessoa? Os filhos já foram, né? Só tem vocês dois. E ninguém fala sobre essa fase do casamento. Divórcio grisalho. Divórcio grisalho. Por isso que eu estou assim, grisalha. E estou dizendo isso porque nós somos maduras. Eu adoro, eu tenho 65 anos. Eu tenho 60. Então está ótimo. Eu tenho 65 anos. Aliás, eu vou fazer ainda. Faltam 3 meses. Está ótimo. Mas o divórcio grisalho, eu sou terapeuta familiar. Trabalho com família, psicóloga. Eu atendo muitas famílias. Aqui no Instituto Militão, nós recebemos famílias, e é como se estivesse assim, entrando a casa dessas pessoas na nossa casa. E é tão importante olhar para aquele núcleo, aquele locus familiar, como casas. E às vezes a gente vai até a casa, tem algumas demandas que a gente gosta. Eu gosto de tomar café, de tomar um chá, eu gosto de ir até a casa com alguns casais.
algumas famílias que a gente atende. Faço também terapia empresarial, e é Olha algo só. muitíssimo interessante. Terapia empresarial, ela desafoga aqueles problemas todos que eles aparecem nas reuniões, né? Uhum. Então, quando você faz aqui o núcleo, os gestores, a liderança, e você traz ali aquelas coisas de anos, as reuniões começam a fluir naturalmente, é maravilhoso. Só para situar umas coisas aí, além da constelação, além dos atendimentos Uhum. na psicologia, etc. Então, para mim, é muito bom a gente estar se atualizando aqui. Amei o seu espaço. Gostei Gostou da tanto Loja desse Sul? espaço. É linda, isso é maravilhoso. Obrigada pelo convite. Que bom, que bom. Mas, então, vamos nós, começando aqui com as primeiras perguntinhas. Ah, eu vou ficar à vontade aqui, Por tá certo? Para a favor. gente ficar, Ela não é linda, eu né, vou ficar à gente? Eu amo essa vontade, liberdade. Eu você tá amo. assim, eu fico fica Então, melhor. perfeito. Fique, Tá. a casa é sua. Obrigada. Tá? Rose, uma pergunta que sempre me fazem, e estudando o assunto, eu vi que também ela é relevante e sempre vem à tona. Constelação familiar, explica um pouquinho, porque muita gente não entende e acha que é uma linha da psicologia, é uma terapia. Tá. E não é nada disso. Então vamos lá. E nem é da religião. Pronto, ótimo. Não é da religião, não é do espiritismo. Ótimo. E só por conta desse contexto, eu quero dizer que eu sou evangélica. Não é? Eu preciso dizer que é espiritismo. É algo da nova era, eu não sei que nova era é essa. É da psicologia, não, porque eu estou numa bronca com o Conselho Federal de Psicologia, que eles lançaram uma nota ano passado, destratando, falando coisas da constelação completamente sem sentido. Eu me juntei com outras pessoas e a gente fundou um movimento de dizer assim: vocês precisam falar com conhecimento de causa. Porque já não basta as outras pessoas que falam sobre qualquer coisa que não seja, como é que eu diria, palpável. Ou é de Deus ou é do diabo. É um negócio invocado, né? Se não nasceu dentro da igreja, então não é. É uma coisa feia, uma coisa horrível. Portanto, a constelação familiar, ela é um marco na minha vida e um marco de bênção de Deus na minha vida. Algumas pessoas perguntam, é de Deus? É de Deus, porque a constelação familiar, a gente restaura na família aquilo que nós chamamos de as ordens do amor. Pô, as ordens do amor, que história é essa? Existem 3 leis básicas, sabe, Rose? Que se você não prestar atenção, a casa adoece ou você adoece a casa. Aquele locus familiar. As 3 leis básicas, que são as leis da vida, né? Precedência, você precisa saber quem veio antes de você e quem vem depois. A gente fala também de pertencimento, ninguém pode ser excluído. Você não pode jogar fora a história do outro, você não pode usar o outro e jogar fora. Então, o pertencimento, ele é maravilhoso e também junto com a precedência, e vem o terceiro equilíbrio, que é a terceira lei, que é o equilíbrio entre dar e receber. Se você organizar essas coisas, o equilíbrio entre dar e receber entre nós, se você me entregar muito, você vai se endividar comigo. Aí fica uma sensação de que você me deve algo. Tá, mas aí eu sou assim, eu sou a sua irmã, e você acha que você é bem sucedida, e você paga a escola dos meus filhos, você leva comida para mim, você paga algumas viagens, você tira um pouco do que você tem, ou o que você tem, uma parte, e você me entrega. E aí você vai para o shopping, me vê ali, tomando vinho com as amigas, pô, a Rose, né? Então, você está sempre me cobrindo, mas eu nunca lhe pedi. Aí você diz, mas Rose, como é isso, mulher? Você não pagou o aluguel. Minha amiga, o problema é meu, a casa é minha. Mas, Rose, eu te ajudo nisso, naquilo. Eu nunca lhe pedi. Por que isso geralmente acontece? Porque desequilíbrio dá e receber. Até isso precisa ter ordem. E nas famílias acontece muito esse desequilíbrio. Mães com filhos que entregam. Esse desequilíbrio, para eu não ficar endividada contigo, sabe o que eu faço? Eu passo a desqualificar o que você me dá.
para eu não ter, me sentir na obrigação, esse incômodo que você falou, não me sentir na obrigação de ter que te devolver alguma coisa. Então, eu te maltrato, eu não sou grata, e você me entrega mais, e você me entrega mais. Você percebe que adoecimento é esse? Então, nessas 3 ordens da vida, pertencimento, equilíbrio entre dar e receber e precedência, você vai ver os casamentos, por exemplo, segunda esposa. O que a segunda esposa diz? Ela fere 2 aspectos. O primeiro é, mas ela era uma doidinha, essa mulher, olha, era uma mulher que não dava certo, era uma maluquinha, fulaninho vivia brigando com essa mulher. Eu estou fazendo o quê? Desclassificando. Mas olha, para eu não ser amante desse homem, e eu para ser a segunda esposa, é porque aquela primeira me cedeu o lugar. Como que eu não sou grata? Então, quando você percebe isso, você percebe casamentos adoecidos com as famílias reconstituídas, que é o quê? Eu me caso com alguém que já tem uma família, uma ex-mulher e filhos, ou eu também tenho, mas geralmente é sobre essas 3 leis da vida. E eu amo a constelação, porque claramente ela põe tudo no lugar. Em todos os aspectos, em palestra, tudo que eu faço, eu vou ver rapidamente essas 3 leis da vida. E normalmente nós deixamos essas leis, a gente finge que não existe. Mas mesmo que eu finja que não existe, não adianta porque elas existem. Por exemplo, precedência. Quem chega primeiro é o mais importante. Isso é bíblico. Não é bíblico. É bíblico. Agora, eu namoro aqui com o José, e a minha família é muito católica, ou muito evangélica, não importa, e a gente namora, está na faculdade, só casa depois que se formar. Acontece que a gente tem um namoro avançadinho e nós engravidamos. Eu vou fazer o quê? Eu e ele, a gente resolve abortar. Quando nós abortamos, em segredo, só nós 2 ali, termina a faculdade e a gente se casa e tudo é lindo. Aí vem aqui o primeiro filho. Sim. É o primeiro filho? Não. Aí o primeiro filho com nome na porta da maternidade, com os avós. É uma coisa linda esse primeiro filho. Por que será que essa criança vive em terapia, quando adolescente se corta, não consegue se encontrar na vida? É um desassossego, mesmo com todo o amor, com todo o carinho, todo o acompanhamento. Porque ela sabe sistemicamente que ela está infringindo uma lei, que ela não é a primogênita. Ora, se meu irmão não pôde vir e foi assassinado, e a palavra é essa, como é que eu posso ter tudo? Eu dou conta disso? Não dou. Então, essas 3 leis... Aí se revolta com os pais? Não sabe. A pessoa não sabe qual é o problema dela. Qual é o problema dela? Não prospera. Por que esse menino não prospera? Por que não dá certo na vida? Com tudo que foi dado, melhores escolas, mas não vai para frente. Por quê? Porque se eu sou o primeiro, mas eu não sou o primeiro, eu sou o segundo, eu estou aqui, no lugar de alguém que foi morto. Então, a precedência... A precedência, ela foi maculada. Eu sou o segundo. Então, nas constelações, a gente resolve essas questões. Qual é a mágica? Nenhuma. É só colocar as leis da vida, entende? Eu estou fazendo acompanhamento eu faço mentoria, aquela história do plano B, que agora é mais importante que o plano A. E eu estava conversando com uma pessoa e ela falando, eu quero fazer isso. Eu disse, ok, vamos olhar lá para trás. O que você deixou lá atrás? Deixou muita mágoa no trabalho anterior. E hoje foi sobre mágoa, essa semana. E o que vai fazer com essa mágoa? Eu disse, a gente vai constelar para você deixar lá atrás. Por quê? Ela tem certeza que houve o desequilíbrio, que ela deu muito para a empresa e ela recebeu pouco. Mesmo com 10 anos de trabalho, ela foi demitida e a sensação da injustiça. Para onde você acha que vai isso? No próximo. Então, a gente tem que zerar umas continhas lá atrás. E como é que é isso? Com perdão, com amor, com deixar o outro ir. O que você acha? Eu estou falando demais, eu acho. Não, vocês vão cortar isso aí. Não vão cortar, não. Tá bom, tá ótimo. Por que vocês acham que existe... Por que você acha, minha amiga, que existe tanto litígio em termos de relacionamento? Às vezes, 10 anos de peia judicial na vara de família.
Porque aquela esposa não libera. E não é por amor, não é por amor, não. Porque você me deve algo, e aqui é uma pontinha que eu me ligo a você. Porque não foi concluído. Aí, quando a gente constela essas relações de muito problema, As pessoas conseguem se libertar? conseguem, sabe, Rose? Porque eu costumo dizer que bicho solto é bicho vulnerável. Por que que nós conseguimos nos libertar? Porque muitas vezes nós repetimos hoje, a gente repete coisas hoje em lealdade ao nosso sistema familiar. A pessoa diz: ah, mas é karma. Sei lá qual é o nome disso, mas não é karma, não. É sobre lealdade sistêmica, sabe? Quando eu olho assim, eu olho para minha mãe, eu digo: caramba, eu sou a minha mãe. Ora, eu estou aqui, a minha mãe está total e completamente em mim, meu pai está total e completamente em mim. Amiga, isso é verdade. Qualquer coisa que eu não aceite a minha mãe, ou eu julgue, eu estou julgando quem? O feminino em mim. Aí o meu feminino fica quebrado. Meu feminino fica quebrado. Então, quando eu olho para o meu sistema familiar, eu olho a minha referência lá atrás, eu digo assim, sabe aquela historinha do cisne? O cisne que era pato, era isso? Isso. Que na verdade, ele era o cisne e ele achava que ele era diferente, Feio, ele era feio, desengonçado. desengonçado. E ele vai em busca de quem? Do seu clã sistêmico, que eu chamo de egrégora. Ele vai em busca dos seus. Quando ele encontra, eu não É sou uma feio, felicidade, eu sou lindo. eu sou igual, ali está a minha turma. Portanto, a gente se cura quando a gente se encontra com a nossa turma. Talvez o trabalho mais difícil que eu faça como psicóloga, terapeuta familiar e consteladora, nós estamos com. Vou abrir a 19ª turma de formação de consteladores. Então, a minha maior dificuldade é essas pessoas, é a raiva que essas pessoas têm dos seus pais. Ora, se eu odeio o meu pai, se eu odeio o meu pai, e 100% do meu pai está em mim, o que você acha que acontece com o masculino que está em mim, que é o meu pai? Eu odeio uma parte minha. Então não tem jeito, não importa o que seu pai e sua mãe tenham feito. Não é sobre amar, e graças a Deus que a Bíblia diz que a gente honre. Eu não amo. Tá bom, não ame. Seus pais lhe abandonaram, seus pais lhe abandonaram. Talvez sua mãe seja narcisista, sua vida foi um inferno. Mas quer saber? O bem mais precioso que você tem é essa vida. E para você transformá-la, a bênção maravilhosa, e é bíblico, é você honrar essa vida que você tem, que veio do seu pai e da sua mãe. As coisas começam a mudar. E é uma mágica tão linda, né? E é uma mágica espiritual essa história. Não é espírita, nada contra, mas é espiritual pra caramba, entendeu? Porque é de dentro. É de dentro. Rose, nós vivemos num mundo adoecido, onde as pessoas não olham para dentro. E nós estamos tratando agora, o Janeiro Branco, sobre doenças emocionais. E doenças emocionais é o que está dentro. Então, como consteladora familiar, como você ajuda pessoas que chegam até você com mazelas emocionais que travadas? Já que a gente está falando de Janeiro Branco, deixa eu falar sobre Janeiro Branco, né? Por que Janeiro Branco? Porque a folha está limpa, né? Não é maravilhoso, né? Janeiro Branco, gente, vocês não têm noção do quantas pessoas elas piram em janeiro. É mesmo. Quantas pessoas, você está ouvindo aqui a gente, vendo, quantas pessoas piram em janeiro e talvez você esteja dizendo assim, sou eu também. Rose, porque no final do ano existem as festas, faz-se coisas impensáveis, mas em janeiro também você se vê com as metas que não aconteceram, você tem pagamentos, você tem escola, você tem um monte de coisa e você diz assim, caramba, começa o ano e nada mudou. Aquilo tudo que você achava que mudaria. E essa sensação de vazio, por isso que é horrível. Então, a gente... e é um movimento do Brasil, Janeiro Branco. Ah, é do Brasil. É do Brasil. De uma folha em branco que você diz assim, ok, e agora? Para onde eu vou? Aí entra uma coisa que é maravilhosa e eu não te contei ainda, vou contar agora.
Eu estou há 8 anos com o futebol. Futebol? É sério. Passamos 6 anos com Fortaleza, 2017 Amiga! até 2023. O Luiz Eduardo Girão, o Marcelo Paes. E aí, gente, o Girão dizia assim, Rose, tem alguma coisa errada no Fortaleza, a gente está há 8 anos na Série C. E foi a Constelação, esses anos todos com Constelação. Em 2023, finalzinho de 2023, o João Paulo, que é o presidente do Ceará, ele fez o contato comigo e disse, olha, eu não sei o que você andou fazendo com o Fortaleza. Mas eu também quero para o Ceará. Você traga esse negócio para o Ceará. E aí, a gente ficou ano passado, ele disse, olha, eu não me oponho que você permaneça com Fortaleza. Mas o Fortaleza se opôs que eu ficasse com o Ceará. O que é uma pena. Eu só sei que eu queria vivenciar essa experiência com o Ceará. Então, ano passado, para a Série B, da Série B para a Série A, e esse ano, eu disse, olha, Rose, Campeonato Cearense e manutenção na Série A. E é sobre olhar o por dentro. Então, nós temos uma coisa chamada CARI, nós vamos fazer o lançamento do CARI, constelação de alinhamento de resultado no esporte, e nesse caso é no futebol, e a gente vai proporcionar isso a qualquer time que nos queira. Puxa, não é mais sobre um ou outro, é um e outro, e outro, e outro. Porque funciona, e a gente trabalha, não é fazendo milagre, não podia pegar um perna de pau e vamos lá para o campeonato. Não, é sobre alinhamento técnico, alinhamento com o serviço de psicologia, do serviço social, enfim. E aí a gente vai olhar o que está por dentro, por dentro desse... E até por trás, né? Porque você jogador. Jogo a jogo, a gente tem a escala. Trabalha com a crença do futebol, daquele clube. Por exemplo, todo mundo sabe, eu vou dizer aqui, qual é a crença do Ceará? E eu digo, como é essa crença? O Vozão. É que tudo é difícil. Tudo é difícil. O Vozão pode estar em primeiro lugar, vai cair. Ai, meu Deus, é difícil, não vai dar certo. E de onde é que vem essa crença? Vem a crença da história, da gênese do Ceará, que é da torcida, a maioria, sabe? Que é o canal, que é do Porangabuçu. Do Porangabuçu, uma favela do canal, isso, que o Ceará resolveu abraçar. Então, é dentro de um padrão sistêmico de escassez. Eu tenho, vou perder, entende? E nós estamos lidando nesse momento com o padrão sistêmico do Ceará. E a gente tem conversado sobre isso, eu e João Paulo, né? Que esse padrão sistêmico, ele abraça os jogadores e acontece lá em campo. É impressionante. Então, todos nós carregamos um padrão sistêmico. E existem 3 padrões sistêmicos que eu preciso dizer aqui para vocês. O primeiro padrão sistêmico é o padrão da abundância. Por exemplo, nas festas, aniversários, quando a família toda se reúne. Sim. Aí você percebe, você lembra que a conversa dos adultos, um elogia o outro. Você viu, fulaninho? Que menina danada é aquela? Conseguiu passar, estudou até que enfim deu certo. Que coisa maravilhosa. Aí o padrão sistêmico do elogio, de que você quer mais para si, mas quer mais para o outro. É da abundância, que dá para todo mundo. O segundo padrão sistêmico, que a gente chama de mediano, ele é invejoso. É quando uma mãe ou um pai coloca um filho contra o outro. Tá vendo seu irmão? A sua irmã que faz isso, você não dá para nada. É o padrão sistêmico da inveja, que diz assim, eu não quero que você se dê bem, eu quero para mim. Padrão sistêmico diz assim, olha, já fechou, tá vendo? Colocaram aquele negócio. Eu sabia que não ia dar certo. Tá pensando o quê? Eu tinha uma aluna, uma amiga querida hoje, que ela disse assim, Rose, todo final de ano, em algum momento, eu forro uma toalha bem grande na minha sala, no meu apartamento. Ué, por que você forra? E eu digo assim, tá vendo, mamãe, o tamanho da minha toalha? Eu digo, mas por que você está dizendo isso? Porque a minha mãe dizia o seguinte, não é nem guardanapo, já quer ser uma toalha. Não é uma coisa impressionante, estou falando de uma adulta com mais de 60 anos. Todo ano era o ritual de dizer para a mãe que a toalha dela era grande. Nossa. Então, é um padrão sistêmico, que é o terceiro padrão sistêmico da pobreza.
da pobreza, da escassez. E é esse padrão, e só existem esses três. Padrão da escassez é a culpa é do governo, a culpa é do sistema, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu patrão, a culpa é porque me tiraram, porque puxaram o tapete. Esse é um padrão sistêmico da escassez, e ele é tão medonho que a gente está sempre com medo de perder o pouco que tem. O outro que eu falei mediano é da inveja. Eu tenho raiva de você. Eu sou boazinha, mas eu quero o que é teu para mim. Que você não pode ter. O que eu acho que você tem e eu não tenho porque você tem. E o outro é o da abundância. E isso é formado na nossa infância. Nesse movimento todo de clube, de empresa, de família, tudo isso vem do nosso sistema familiar. E eu acho absolutamente lindo ter o privilégio de trabalhar com isso tudo. Que bom, que bom. Mas agora uma pausa, porque eu preciso agradecer aos meus patrocinadores, por eles nós estamos aqui. Quero agradecer a do Luz Iluminação, que fornece luminárias para estabelecimentos comerciais, residenciais, público. Nós temos 2 lojas aqui no lado sul da cidade, na Cidade dos Funcionários e também no Meireles, e temos um acompanhamento a arquitetos desde o início até o fim da obra e também fazemos projetos luminotécnicos. Se faz sentido para você, se você tem necessidade de um trabalho acompanhado, procura a gente aqui na do Luz. Quero agradecer a Arezo, que já há décadas anda comigo e embeleza meus pés. Quero agradecer a Dueto, que também me veste com uma curadoria de peças lindas, que me deixa muito confortável e eu me sinto muito elegante. Obrigada pela Casa Local, que também é um parceiro querido, a Connect Box. E eu vou aproveitar que eu estou falando da Connect Box, quero presentear você com um mimo, que é um mimo corporativo. A Connect Box é uma empresa... Lindo. Eu posso abrir aqui? Claro, por favor. Assim, com esse... Gente, eu tenho dificuldade de desfazer laço. Eu acho laço a coisa mais linda. Lindo. Teria coleção de laços e de sombrinha. Cada doido que eu sou mania. E olha que lindo, eles fazem tudo personalizado, Olha com o só, seu gente. nome. Deixa eu abrir olá, assim. Rose Militão. Ai, que lindo. Eu tô aqui apertando o olho, né, ó, para poder ler. Lindo. E tem um livro aqui também. Como é o nome do livro? É do Barro à Luz. Eu escrevi em 2023 a minha história. Lancei em 2023. É linda a capa, viu? Ela é significativa. Nossa, como eu gostei. E assim, vários jornalistas me ajudaram na confecção desse livro. Essa capa. Ele está bem escrito. O conteúdo dela. E você vai gostar dessa leitura. Tá ótimo. Eu honro quem veio antes de mim. Eu honro o pai e mãe desse livro. E eu acho que a prosperidade vem daí. Eu aprendi em 2018 com você, meu amor. Eu aprendi. É impressionante como muda tudo na nossa vida, sabe? E quando você diz assim, o meu pai está em mim, a minha mãe está em mim. Meu Deus, isso é forte demais. Porque eu me vejo lembrando diariamente das coisas que ela dizia, da oração que ela fazia. Eu sinto o meu pai, sabe, nas palavras dele, como tem muito deles em mim. E isso é verdade. Rose, não tem chance de uma mulher ser plena na relação, na conjugalidade, seja ela qual for a conjugalidade, na relação com filhos, se ela tem bronca com a mãe, não tem a menor chance. Esse feminino quebrado não funciona. Essa mulher não é confiável para organizar uma conjugalidade com alguém. Sim. E você pode me criticar, mas é batata, porque é isso mesmo. A outra coisa é, imagine um homem, filhinho da mamãe. Um filhinho da mamãe não é confiável, porque ele tem bronca do pai, ele está cortado. A árvore, como é que eu diria, essa raiz, essa seiva. Então está cortada. O filhinho do papai, o filhinho da mamãe, não é confiável. Então, ele não está pleno ali. E só tem uma chance para a gente poder ir para o mundo adulto. Sabe qual é? É a gente se conectar com as nossas raízes, né? Nós nos conectarmos e vem com o pai e a mãe. Porque aí a gente recebe o que vem de trás e de trás. Eu acho a minha história extraordinária
E eu sou filha da outra. Ai, Sou filha da outra. E eu acho a minha mãe valentona. Mas a minha história de amor é com meu pai. Mas a minha mãe está em mim, é a valentia. Quando uma coisa, alguém pensa que me derrubou, vem aí uma força força. E é a minha mãe, sobrenatural. que tem 87 anos aí, sabe? A Vivona. E a minha mãe era a amante do meu pai, uma amante com 11 filhos, que amante mais mequetrefe. Mas o meu pai Nossa. é a minha história de amor com meu pai, entendeu? Mas a Uhum. mamãe eu tenho. Só para separar, eu posso amar o meu pai e eu honro, e eu posso honrar a minha mãe. E não é sobre amor, é sobre a constatação de que cada história é linda, cada história está certa como ela é, e a gente só precisa honrar essa história e dizer sim, aí você vai para frente e vai com força. Quando você fala sobre os seus velhos, você se emociona. É claro que você fica mais bonita, você fica mais forte, mais inteligente, porque você não é um bicho solto ali querendo que qualquer pessoa lhe adote, não é verdade? É, é. Você está ali na sua egrégora familiar, e eu amo tudo isso, minha amiga, mesmo. Sem Tem um palavras. monte de coisa aqui que foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá. E o povo dizendo: olha Terminar, o né? tempo, olha o tempo. Mas olha, o Entre Nós é de verdade, gente. Aqui não tem teatro, não, o negócio é sério. E, querida, qual a mensagem que você deixa para as mulheres que carregam culpa, heranças emocionais ou padrões que acreditam não poder mudar? Eu digo que o janeiro, a nossa saúde mental, ela começa em casa, é ali no nosso lugar, no nosso canto, né? Os japoneses, os coreanos, quando eles entram na casa, eles tiram o sapato. Por quê? Porque a nossa casa é o nosso templo para eles, é o templo. Então larga tudo e entra nesse templo. Nossa mente, nossas emoções, elas estão tão adoecidas, porque nós adoecemos a casa e a casa também nos adoece. A mensagem que eu diria para esse janeiro branco é assim, dê uma passada na sua casa e diga assim, deixa eu ver o que eu poderia fazer. Tem uma coisa chamada trem, você vai pegar isso para o resto da sua vida. O que eu preciso transformar na minha casa, que transforma minhas emoções? O que é que eu preciso realçar? Por exemplo, a gente transforma uma calça numa saia, É, mas ainda é vestimenta. é, Realçar, a gente vai para o salão, ajeita o cabelo, a unha. Realçar, às é. vezes é uma almofada, às vezes, sabe, é realçar a casa. O que é que eu preciso eliminar? Um monte de tralha, palavras ruins sobre o outro, sobre você mesma. E, por fim, o que é que eu preciso manter? Então, Janeiro Branco sobre saúde mental é a gente trazer para dentro da nossa casa. Não é lá fora, não, tá? Ninguém quer saber lá fora, mas trazer para nossa casa o cheiro da comida, diminuir o iFood, fazer aquelas coisinhas em casa, trazer a família para a mesa, botar cheirinho, mudar qualquer coisa, não importa qual é a grana que você tem, mas sempre pode mudar alguma coisa. Você começa a perceber que vai melhorando. Então, Tem um fluir tem um fluir diferente. diferente. Então, as depressões, elas acontecem nos nossos quartos. A gente fica remoendo ali as coisas ruins. Coloque música na sua vida, coloque na sua casa. Estou falando de coisas simples. Troque aquilo tudo que lhe adoece e que deixa você ali, ó, moribundo internamente. E comece a passar o trem dentro de casa. Você vai ver como no próximo ano você estará aqui agradecendo a Rose sobre essas dicas do Janeiro Branco. Ele vai ficar assim colorido, cheio de novas possibilidades. O que é que eu diria para as mulheres que vivem essas situações, né? A primeira coisa Carrega culpa, heranças emocionais ou padrões que não acreditam que podem é, mudar. às vezes a gente não consegue fazer isso sozinha. Procure ajuda. Procure pessoas que tenham referência e procure ajuda para você se curar, para você curar-se sistemicamente. Enquanto você estiver com ranço da sua história, com raiva, você não vai ser bem-sucedida financeiramente, a sua relação não está boa, a sua relação com seus filhos, a sua maternagem não flui. Por quê?
A nossa seiva, seiva da vida, ela vem do nosso padrão sistêmico, que é através do nosso pai e da nossa mãe. E existe uma bola de ouro extraordinária que vem lá de trás das mulheres, da sua trisavó, bisavó, da sua avó, da sua mãe. Você só pode receber esse presente aqui, é um presente. Você só pode receber se você disser, eu quero. Se você me der esse presente e eu virar as costas, eu fico sem essa coisa linda. Então, geração por geração, a gente recebe conteúdo fantástico de vida, de amor, de resiliência, de coisas tão extraordinárias. Você só pode receber, você só pode ter se você receber. E ao receber, você honra, agradece e passa para os seus filhos, e passa adiante, passa adiante. A vida flui melhor assim. Eu não disse a você que seria maravilhoso? Falador solto hoje aqui. Ai, Desculpe. Deus, imagina. Eu sei que vamos cortar esse negócio aí. Gente, é isso. Que você consiga, nessa sua folha branca, desse janeiro branco, escrever uma nova história. Passar o trem. Passar o trem, ver o que é que precisa ser eliminado, transformado, realçado, eliminado e mantido. Trem. Trem. Transformado, realçado, eliminado e mantido. Então, que você consiga ter essa clareza, tá? Se você não conseguir só, é como ela disse, busque ajuda profissional. E não fique no fundo do poço. Não fique, existe luz. Uma luz que eleva, que te traz para cima, que te faz ter esperança de dias melhores. É o que eu desejo de todo o meu coração para você. Rose, muito obrigada pela sua presença, pela sua troca, por trazer tanto conteúdo bom que daria uma noite aqui. Olha, eu tenho uma frase que eu estou usando muito esse ano. Vem cá, meu amor. Ai, te amo, te amo, te amo, te amo. E se você gostou desse conteúdo, então vem, você pode ser um patrocinador, você pode estar junto conosco nesse movimento de mulheres que transformam. É isso. E muito obrigada aos que já estão, como a Arezo, a Dueto, a do Luz Iluminação, a Casa Mais Local. Gente, e agora eu quero agradecer o Centro Gastronômico Jardins Gourmet, porque fornece lanches maravilhosos, que é zero glúten, zero açúcar e zero lactose. Agora, o sabor, eu garanto, é 100% saboroso. Obrigada.